Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pleno homologa medidas cautelares em desfavor de prefeituras para que elas não adquiram produtos contendo amianto. Outra decisão homologada pelo TCE envolve a Prefeitura de Rondonópolis. Ex-gestor da Ager de Sinop e empresas são multados. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em razão de indícios de sobrepreço, entre outras irregularidades, o prefeito de Rondonópolis deve suspender licitação realizada para contratar uma empresa para asfaltamento de ruas da cidade. Veja. A medida cautelar foi homologada para suspender todos os atos relacionados à concorrência pública número 3 de 2017, promovida pela Prefeitura de Rondonópolis para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de lama asfáltica em diversas ruas da cidade. 7 irregularidades foram encontradas no edital dessa licitação, cuja vencedora foi a construtora Trípolo. Entre os pontos destacados pelo relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, foi o indício de sobrepreço de aproximadamente R$ 1.240.000 no orçamento base. Nesse lance, observei que o orçamento base da concorrência indicou a tabela ciclo 2 do DENIT como referência de composição de custo. Enquanto a licitação e a análise considera como produção de equipe 280 metros quadrados, essa tabela referencial aponta 419. Assim, enquanto a tabela prevê o valor de 745 a título de custo de execução, para uma produção de equipe de 419, a planilha da concorrência previa o mesmo valor para executar 280 metros, o que representou uma divergência no valor unitário, pois 745 para a produção de 419 metros quadrados importa num custo de 2,99. E o valor de 745 para 280 aumenta esse custo para 3,92. Em termos globais, essa destinação acarreta uma diferença de quase R$ 1.240.000. Outro item que também chamou atenção foi a promoção de modificações injustificadas dos parâmetros contidos na tabela do DENIT para a composição do serviço de tapa-buraco, tanto na relação especificação do equipamento, quanto no item referente à produtividade do serviço. No item de especificação do orçamento, o base previu tanto o serviço de fresagem quanto o tapa-buraco, quando, na verdade, ambos, tecnicamente, se voltam ao mesmo fim, qual seja o de retirar a lama asfáltica. A priori, pois, entendi que não há justificativa razoável para que a administração tenha licitado os dois serviços com a mesma metragem e sobre os mesmos locais, nos termos em que constantes nas planilhas básicas, constantes da íntegra do voto. Para além desse item, também entendi razoável a alegação de que, em localidades tão diversas de via submetida ao serviço de manutenção, a utilização de mistura betuminosa a quente não se mostra, em princípio, a mais tecnicamente adequada, pois, como bem ressaltou a SESEX, essa mistura chegaria com temperatura inferior à necessária perfeita compactação. Diante disso, o TCE propôs à Prefeitura um cenário para adotar tão somente usinagem nos serviços de tapa-buraco, o que acarretaria em uma economia de R$ 485.505. O relator pontuou ainda sobre a inabilitação de empresa que atendeu às exigências da Lei de Licitações em relação à qualificação econômico-financeira, pois ele entendeu que a Prefeitura violou o princípio da razoabilidade. Visto que a legislação faculta à comissão a possibilidade de realização de diligência. No caso Intela, só tinha 2 empresas participantes. Entendi que deveria ser de interesse da administração verificar na junta comercial do DF a legalidade dos documentos apresentados, buscando maior competitividade no processo de licitação. Outros aspectos também foram evidenciados pelo conselheiro relator e, diante dos argumentos apresentados no processo, votou pela homologação dessa medida cautelar envolvendo a Prefeitura de Rondonópolis.
A construtora Triplo deve ainda se abster de executar qualquer ato relacionado a essa concorrência. O ex-gestor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop, Juventino José da Silva, também foi multado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ele não teria comprovado as despesas executadas através de contratos firmados pela agência em 2015. Confira. O processo foi julgado durante a sessão ordinária da Segunda Câmara, por meio de uma tomada de contas determinada em acórdão que julgou regulares as contas anuais de gestão da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop, exercício 2015, foi possível identificar a ausência da comprovação das despesas decorrentes da execução de 5 contratos. Neste caso, seria necessária a comprovação mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal do contrato ou servidor designado pela administração pública e acompanhadas, se caso for, dos documentos contratualmente exigidos em lei. As falhas identificadas nos contratos dizem respeito à divergência das informações encaminhadas por meio físico, eletrônico e as constatadas pela equipe técnica do tribunal, além da ausência de documentos comprobatórios de despesas. Após analisar os autos, o conselheiro relator Moisés Maciel considerou regular a tomada de contas ordinária, em desfavor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop, determinando, no entanto, a aplicação de multas. Aplicar multa de 12 UPFs ao senhor Juventino José da Silva, multa de 6 UPFs à senhora Luciana dos Santos Martins, condenar solidariamente o senhor Juventino José da Silva e a empresa Duralex Sistemas de Gestão Pública Limitada ao ressarcimento ao erário estadual no importe, erário municipal, por favor, corrija, no importe de R$ 6.000. O Pleno recomendou ainda à atual gestão da AGER que promova o envio correto e tempestivo de todos os documentos legalmente exigidos pelo Tribunal de Contas, evitando divergências e incoerências nos conteúdos apontados no processo. Tribunal de Contas de Mato Grosso homologa medidas cautelares para que prefeituras se abstenham de adquirir telhas de amianto na reforma de prédios públicos. Acompanhe na reportagem a seguir. Com o objetivo de diagnosticar e avaliar riscos à saúde da população decorrente da exposição a produtos, materiais e artefatos adquiridos pela administração municipal que têm em sua composição mineral amianto, a Secretaria de Controle Externo da 6ª Relatoria realizou um levantamento em 7 municípios. São eles Araguaiana, Cláudia, Itaúba, Itiquira, Marcelândia, Matupá e Alto Garças. A SESEX, de relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel, expediu medida cautelar para que as prefeituras não adquiram telhas de amianto para atender às demandas das secretarias municipais de obras na contratação de materiais de construção destinados para reformas prediais de escolas, hospitais e repartições públicas. De acordo com a Lei Estadual 9.583 de 2011, ficou determinada a proibição de produtos, materiais e artefatos que contenham amianto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o mineral aumenta o risco de doenças como o câncer de pulmão. O processo é de relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel e, durante a votação do processo, os conselheiros comentaram sobre a importância da orientação desse assunto com os gestores. Eu entendo, senhor presidente, que deveria haver uma orientação generalizada para todos os municípios de Mato Grosso, dispensando 141 processos, 141 cautelares, porque o conselheiro Moisés Maciel ele está se amparando numa questão ambiental, numa norma de saúde pública, em estudos científicos comprovados, que tem uma aplicação erga omnes. Então, sugerir a nossa Secretaria-Geral de Controle Externo que elabore algum tipo de orientação normativa
para deliberação dos membros, no sentido de que a mesma determinação, ora expedida, nesses casos que acabamos de votar, seja universalizada para os jurisdicionados do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Dessa forma, foi votado no sentido de que a decisão seja homologada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O voto é pela homologação dessas cautelares. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.